Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Hoje entramos no terceiro dia de exposições do livro do profeta Zacarias. E hoje iremos expor do capítulo 7 até o capítulo 10. Do capítulo 7, verso 1 até o capítulo 8, verso 23, os judeus foram grandemente encorajados e confortados pelas visões noturnas que descreveram vários aspectos do futuro de Israel, inclusive a subjugação de seus inimigos e o ajuntamento final na Terra Prometida, sua purificação e restauração e a vinda do Messias e de seu reino. Mas na metade do templo estava pronto. Os obstáculos para a construção haviam sido removidos pelo decreto de Dario, que confirmou o edito de Ciro, conforme Esdras capítulo 6, versos de 1 a 14. E tudo estava correndo bem. Diante disso, a delegação vinda de Betel apresenta uma dúvida. Sua pergunta diz respeito à continuação do jejum nacional para lamentar a queda de Jerusalém e a destruição do templo. Apesar de Jerusalém continuar sem muros e de haver ainda muitas ruínas, conforme Ageu capítulo 1, verso 4, agora que o templo está quase pronto, esses homens são enviados para perguntar ao Senhor e aos sacerdotes se é necessário dar continuidade ao jejum. A pergunta é respondida de forma negativa no capítulo 7, com duas mensagens, e de forma positiva no capítulo 8, também com duas mensagens. Cada uma das quatro mensagens tem por objetivo inculcar no povo a necessidade de viver em retidão. Como nos capítulos de 1 a 6, Zacarias começa tratando de fatos históricos e, em seguida, faz declarações proféticas acerca do tempo da segunda vinda de Cristo. No verso 1, fala do quarto ano do rei Dario. É de novembro, dezembro de 518 a.C., 2 anos depois da primeira mensagem de Zacarias, conforme o capítulo 1, verso 1. E das visões noturnas, capítulo 1, verso 7, e 2 anos antes da conclusão do templo. Os versos 2 e 3 falam da casa do Senhor. Conquanto no Antigo Testamento a expressão casa do Senhor seja usado aproximadamente 250 vezes para se referir ao templo, em nenhum lugar desse testamento a palavra hebraica Betel, que significa casa de Deus, é empregada nesse sentido. A palavra deve ser mais apropriadamente considerada como se referindo a uma das cidades e não ao templo. Esses homens tinham vindo de Betel. Eles não estavam indo a Betel, uma cidade, 20 quilômetros ao norte de Jerusalém. Quando regressaram da Babilônia, os judeus reconstruíram Betel e voltaram a habitar ali, conforme Esdras no capítulo 2, verso 28, Neemias no capítulo 7, verso 32. Verso 3, chorar com jejum no 5º mês. No dia da expiação, era o único jejum anual determinado pela lei de Deus, conforme Levítico capítulo 23, verso 27. Apesar de Deus ter ordenado outros jejuns ocasionais, conforme vemos aí em Joel, no capítulo 1, verso 12 a 14. A queda de Jerusalém era lembrada por 4 jejuns, conforme o segundo livro de Reis, capítulo 25, que seriam no 4º, 5º, 7º e 10º mês. Uma vez que o templo foi queimado no 5º mês, julho e agosto, esse jejum era considerado o mais importante. Daí a delegação mencionando em sua pergunta. A lamentação e o jejum, observados durante tantos anos, pareciam apenas um ritual enfadonho diante da prosperidade do momento. Verso 5, 7º mês. O jejum do 7º mês lamentava a morte de Gedalias, o governador nomeado por Nabucodonosor, depois da queda de Jerusalém, em 586 a.C. Versos 5 e 6 fala aí de jejuastes com efeito para mim. Zacarias ressalta que eles não estavam jejuando como sinal de tristeza e arrependimento sinceros, mas motivados pela autocomiseração. Verso 7. Não ouvistes vós as palavras,
O que importa não é o ritual, mas a obediência. No passado foi a obediência à palavra de Deus que trouxe grande alegria, paz e prosperidade a Israel e cobriu a terra prometida no tempo de Davi e Salomão. Se a geração do tempo de Zacarias substituísse a obediência pelo ritual, também perderia a alegria, a paz e a prosperidade que estava experimentando. O sul e a Campina faz uma referência à região sul de Berseba e à planície costeira do Mediterrâneo, que se estendia do sul para o oeste. Dos versos 8 ao verso 14 do capítulo 7, essa é a segunda das 4 mensagens proferidas em resposta à pergunta da delegação, verso 3, numa referência à sua conclamação inicial, capítulo 1, verso 4, e às admoestações de profetas anteriores, conforme nós vemos lá em Isaías, no capítulo 1, do verso 11 ao 17. Zacarias adverte a delegação para produzir frutos de justiça que demonstrem a obediência à palavra de Deus, versos de 9 a 10, e refletir sobre os atos de seus pais que rejeitaram deliberadamente a palavra de Deus, versos 11 até a parte 12, a parte A do versículo. Desse modo, atraindo sobre si a ira do Senhor. Verso 12, pelo seu Espírito. O Espírito Santo exerceu o papel essencial de revelar e inspirar a palavra de Deus, registrada por autores humanos. Verso 13. Eu não os ouvi. É uma expressão severa da ira de Deus, na qual ele abandona os pecadores desobedientes. Verso 14, espalhei-os, é uma referência ao cativeiro, à dispersão do povo e à desolação da terra prometida na ausência deles, conforme Deuteronômio no capítulo 30, dos versos 3 ao 10. No capítulo 8, dos versos 1 ao 23, é uma continuação da resposta à delegação de Betel. Zacarias contrasta o castigo passado de Israel com a futura restauração prometida. Tendo em vista o cativeiro passado, a nação deve se arrepender e viver em retidão. As 2 últimas mensagens consideram de modo positivo o tempo futuro no qual Israel será conduzido à bênção e os jejuns serão transformados em festas. Os versos 2 falam de zelos. É uma linguagem muito forte que expressa a ideia de que Deus não pode suportar o afastamento de seu povo escolhido, decorrente do pecado deles, nem tolerar para sempre os inimigos de Israel. Seu amor por Israel é tão grande que ele voltará a habitar no meio do seu povo. Ezequiel recebeu uma visão na qual a presença de Deus deixa Jerusalém. Vimos isso lá em Ezequiel, do capítulo 8 ao 11. E depois Deus volta no capítulo 43, dos versos 1 a 5. Sião. Sião é o monte sobre o qual Jerusalém antiga havia sido construída e cujo nome se tornou sinônimo da cidade. Verso 3 fala de cidade fiel. É uma cidade caracterizada pela verdade, tanto em palavras quanto em atos. Capítulo 8, verso 16. Pois é governada pelo Messias, que é a verdade. Monte Santo. O Monte Sião é santo porque o rei que habita ali é santo. Versos 4 a 5 do capítulo 8, nós vemos que até os membros mais indefesos da sociedade viverão em paz, segurança e tranquilidade. O verso 6 fala dos seres humanos que tendem a limitar a Deus. Nada é difícil demais para ele. O Senhor pergunta com efeito: acaso tais coisas são difíceis demais para mim, só porque parecem impossíveis para vocês? Versos 7 e 8 fala de Oriente e Ocidente. A julgar pelo contexto, essa volta é uma referência ao ajuntamento mundial que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Não é possível que se refira ao regresso dos exilados da Babilônia, pois os judeus só foram espalhados para o Ocidente na diáspora provocada pelos romanos no século I depois de Cristo. Verso 8. Trata-se de uma referência à conversão de Israel como nação, que é descrita por Zacarias um pouco adiante, no capítulo 12, dos versos 10 até o 13, verso 1.
e Jeremias no capítulo 32, dos versos 28 a 41. Inclusive é mencionada lá por Paulo em Romanos, no capítulo 11, dos versos 25 a 27. Dos versos 9 a 17, os resultados práticos dos versos 1 a 8 são apresentados ao povo. À luz de um futuro tão glorioso, os judeus serão exortados a renovar suas forças para reconstruir o templo e viver em retidão. Verso 9 dos profetas, sem dúvida é uma referência a Ageu e Zacarias e possivelmente a outros profetas que não registraram suas profecias por escrito. Dos versos 10 a 11 do capítulo 8, Zacarias se lembra dos anos imediatamente anteriores a 520 a.C., descritos lá em Ageu no capítulo 1, dos versos 6 a 11, nos quais as confusões e intrigas com os samaritanos, bem como o desejo de uma vida cômoda e confortável, geraram indiferença em relação à construção do templo e resultaram em castigo divino. Uma vez que retornaram às obras no templo, contudo, Deus não os tratará da mesma maneira como tratou os judeus descritos no verso 10. Nos versos 12 e 13, a riqueza e a abrangência dessas promessas de prosperidade vão além do momento histórico e se estendem ao tempo em que o Messias governará em seu reino no milênio. Nos versos 14 e 15, nós vemos a tristeza do castigo passado que se tornaram garantias de bênçãos futuras. Nos versos 16 a 17, como sempre, as bênçãos prometidas são associadas à obediência aos padrões justos de Deus. Essa obediência só é possível graças à atuação do poder do Espírito na vida daqueles que foram transformados pela graça de Deus mediante a fé. Versos 18 a 19. A quarta e última resposta à pergunta da delegação de Betel observa como os dias nacionais de jejum e lamentação serão transformados em festas jubilosas. Na verdade, essa é a resposta para a pergunta inicial do capítulo 7, verso 3. Transformem os jejuns em festas de alegria diante das bênçãos divinas prometidas. Verso 19. Além dos jejuns do 5º e do 7º mês, outros 2 jejuns tradicionais eram observados. No 4º mês, lembrava o dia em que o inimigo havia penetrado os muros de Jerusalém. Segundo Reis, capítulo 25, verso 3. E no 10º mês, lembrava o final do cerco a Jerusalém, iniciado em 588 a.C., conforme segundo o livro de Reis, capítulo 25, verso 1. Nos versos de 20 a 22... vemos que na glória do milênio, Israel restaurado será instrumento de bênção para todo o mundo. Gentios de toda a terra realizarão uma peregrinação a Jerusalém para rogar o favor do Senhor. Essa imagem retrata a salvação de pessoas do mundo inteiro durante o reino do milênio em cumprimento ao Salmo 122. No verso 23, naquele dia... No dia em que tiver início o reinado do Messias na terra, os judeus serão verdadeiramente mensageiros de Deus, como era a intenção desde o princípio, e conduzirão multidões a Cristo. A proporção de 10 para 1 representa o grande número de gentios que virão. O Messias, presente no meio de Israel no milênio, será a maior atração do mundo. Ao verem o povo judeu ser ricamente abençoado em seu reino, as pessoas irão suplicar para conhecer o Rei Salvador. No capítulo 9, verso 1, nós temos aí no primeiro versículo, começa com a sentença. Uma mensagem difícil e pesada, isto é, um oráculo, a predição de um acontecimento ameaçador, nesse caso o castigo das nações. Adraque, não se sabe ao certo a sua localização. É possível que seja Atarica, cidade mencionada nos anais dos reis assírios, nas cercanias de Amate. De acordo com a antiga tradição judaica, trata-se de um nome composto. Ad significa afiado, Errak significa brando. A terra afiada, branda, pode ser uma referência ao reino duplo da Média Pérsia. A Média era considerada afiada devido a seus conquistadores poderosos, como o Sírio, e a Pérsia era considerada branda devido à sua libertinagem.
As cidades mencionadas nos versos 1 e 2 eram centros importantes do Império Medo-Persa. Damasco é a capital da Síria, que seria alvo do castigo de Deus por meio de Alexandre. A Síria foi um dos piores inimigos de Israel no período de 900 a 772 a.C. Verso 2, Amate. É uma cidade importante, localizada a 200 quilômetros ao norte de Damasco, junto ao rio Orontes. Alexandre conquistou essas cidades no interior da Síria, que estavam sob domínio medo-persa, e depois rumou para a costa. Deslocou-se então para o sul e conquistou as cidades dos fenícios e dos filisteus no caminho para o Egito. Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande, são duas cidades fenícias da costa do Mediterrâneo, conhecidas pela perícia e sabedoria, e também pela influência satânica que exerciam. Vemos isso em Ezequiel, no capítulo 28, os versos 11 ao 19. Os 3 a 4, Tiro. A cidade ocupava uma ilha com 2,5 km de distância da costa e se considerava invencível. Vemos isso na Isaías, no capítulo 23, do 1 a 4. Seus muros de 50 metros de altura a tornavam tão impenetrável que o rei assírio Salmazer sitiou-a durante 5 anos e não conseguiu conquistá-la. Nabucodonosor tentou invadi-la durante 13 anos, mas não teve sucesso. Alexandre, o instrumento usado por Deus para julgá-la, usou os escombros da parte continental da cidade arrasada por Nabucodonosor para construir uma ponte até a ilha e a destruiu em 7 meses, lá pelo ano 334 a 332 a.C. Versos 5 a 6. As cidades da Filístia se aterrorizaram diante da rapidez com que o exército de Alexandre o Grande conseguiu destruir Tiro. Em seguida, Alexandre marchou para o sul e conquistou essas cidades filisteias e acabou com o orgulho nacional da Filístia. Verso 7. O castigo pôs fim à idolatria de muitos filisteus que se voltaram para o Deus Israel. Nesse versículo, a nação aparece como um homem com sangue na boca, depois de comer sacrifícios oferecidos aos ídolos, e abominações nos dentes, outros alimentos contaminados que faziam parte da adoração a ídolos. Os dois elementos são removidos. A imagem retrata a conversão ao culto prestado a Deus verdadeiro, como os jebuseus, que são os antigos habitantes de Jerusalém, que foram conquistados por Davi, conforme segundo livro de Samuel, capítulo 5, versos de 6 a 11, e assimilados por Israel. O mesmo acontecerá com esses filisteus. Verso 8. Deus promete que protegerá Jerusalém de Alexandre. Sua palavra se cumpriu quando, a caminho do sul, Alexandre tratou Jerusalém com clemência. Depois de subjugar o Egito, passou novamente pela Palestina sem fazer mal nenhum a Israel. Não passe mais sobre eles o opressor. É bem provável que a proteção sobrenatural e duradoura aqui prometida anteveja a segunda vinda do Messias, tema do restante dessa mensagem. A transição de Alexandre para Cristo pode ser entendida do seguinte modo: se Deus pode usar um rei pagão para julgar as nações e salvar Israel, quanto mais não usará o seu Messias justo? Assim, o verso 8 serve de ponte para o castigo final e o livramento oferecido pelo Messias. Nos versos 9 e 10, as duas vindas de Cristo são condensadas como se consistissem num único acontecimento, como em Isaías, no capítulo 61, versos de 1 a 3. Na verdade, o verso 9 se refere à primeira vinda e o verso 10 à segunda. Os profetas do Antigo Testamento não viram o tempo que separa as duas vindas. Era a igreja que constituía um mistério oculto deles. Vemos isso, Paulo falar isso lá em Efésios, no capítulo 3, versos de 1 a 9. Também em Colossenses, capítulo 1, verso 27. Verso 9, rei montado em jumento. Diferente de Alexandre o Grande, o rei em questão chega montado em um jumento. Essa profecia se cumpriu na entrada triunfal de Cristo, lá em Mateus, no capítulo 21, versos de 1 a 5. Os judeus deviam estar à espera de alguém da linhagem de Davi. 4 elementos desse versículo descrevem o caráter do Messias. Primeiro, ele é rei. Segundo, é justo.
terceiro traz salvação e quarto é humilde. Dos versos 10 ao verso 15 do capítulo 9, Zacarias passa a tratar da segunda vinda de Cristo e do estabelecimento de seu reino universal. O governo do Messias não será caracterizado pelo derramamento de sangue, antes constituirá um reino de paz no qual as armas de guerra serão destruídas ou usadas para finalidades pacíficas. A paz se propagará no rio Eufrates, o berço da civilização, para o mundo. Verso 10, Efraim. Outro nome para Israel, usado com frequência no Antigo Testamento, para o Reino do Norte e, ocasionalmente, para a nação como um todo. Verso 11, o sangue da aliança. Por que Israel será abençoado? O motivo não é a sua fidelidade ao longo dos séculos, mas a devoção fiel a Deus, a aliança de sangue firmada com Abraão. Vemos isso em Gênesis, no capítulo 15, do verso 1 ao 10, que continuará a vigorar enquanto Deus existir. Da cova em que não havia água. Na antiguidade era comum manter prisioneiros em poços ou covas secas, como aconteceu com José. Os exilados de Israel, retratados como cativos numa cova sem água, vivendo em sofrimento e desespero, serão libertos por causa da aliança eterna de Deus com eles. São chamados, portanto, de presos de esperança, verso 12, que receberão a bênção em dobro. Dos versos 13 ao 15 do capítulo 9, esses versículos que trazem à memória o Êxodo, descrevem como o Senhor protegerá o seu povo e lhe dará poder. O cumprimento histórico inicial se deu quando os macabeus derrotaram os gregos em 167 a.C. e o cumprimento final e pleno se dará na segunda vinda de Cristo. O triunfo dos macabeus foi apenas uma prefiguração e garantia da vitória final sobre os inimigos. No verso 15, devorarão os fundibulários. Os judeus não farão caso das pedras arremessadas contra eles por seus adversários. É possível que essa imagem retrate a futilidade do Armagedom, quando os exércitos dos inimigos de Deus em todo o mundo se reunirão em Israel e serão destruídos pelo Messias. Conforme Apocalipse no capítulo 16, versos de 12 a 16, também lá no capítulo 19, do verso 11 ao 16. Naquele dia, a carnificina dos ímpios será visível de uma extremidade à outra da terra da Palestina, como o sangue recolhido em bacias na imolação do animal sacrificial e aspergido no altar do holocausto. Beberão como vinho. É um retrato da empolgação e do júbilo de Israel pela sua vitória. Nos versos 16 a 17 do capítulo 9, a prosperidade abundante, como o mundo jamais viu, resultará em regozijo e louvores sem medida pela salvação concedida por Deus ao seu povo, Israel. No capítulo 10, a partir do verso 1, a expressão "pedi ao Senhor chuva", diante das dádivas divinas prometidas no capítulo 9, verso 17, o profeta incentiva o povo a pedir essas bênçãos ao Senhor com confiança. Em termos literais, chuvas seródias, abril, maio, regarão o reino e farão a terra florescer. Em termos figurativos, porém, a promessa abrange bênçãos espirituais. Vimos isso lá em Oséias, no capítulo 6, os versos 1 a 3. As chuvas seródias de graça e bondade espirituais de Deus trarão refrigério à alma do seu povo. Verso 2, ídolos e adivinhos. Em contraste com Deus que provê em abundância os deuses ou ídolos do lar e adivinhos demoníacos, deixaram Israel como ovelhas sem pastor. Deus castigará todos eles por essa falsa liderança. O versículo sugere que um engano semelhante ocorrerá nos fins dos tempos, e isso é confirmado lá no Novo Testamento. Verso 3, cavalo de glória. Apesar de serem como ovelhas, os judeus se tornarão semelhantes a cavalos de guerra, nobres e invencíveis, quando o Senhor lhe der forças para conquistar seus inimigos. Verso 4 fala de pedra angular.
é um título messiânico usado com frequência. Cristo é a pedra fundamental sobre a qual o seu reino será firmado. Estaca na tenda. Talvez uma referência à estaca presa ao poste central da tenda, onde eram pendurados utensílios e objetos de valor. O Messias é a estaca no meio do seu povo, pois toda a glória do rei será pendurada literalmente nele. Arco de guerra, chefes, outra referência ao Messias, sob cuja autoridade cada governante será sancionado. Verso 5, o Senhor estará com eles. O profeta retrata soldados da infantaria vencendo a cavalaria numa batalha. A analogia visa ilustrar o poder do povo escolhido quando Deus está com eles. Verso 6, casa de Judá, casa de José. Tanto o rei do norte quanto o do sul voltarão a ser abençoados quando a nação toda for restaurada nas bênçãos do milênio. Eu sou o Senhor seu Deus. Israel será restaurada por causa de Deus, aquele que guarda a aliança e que reiterou com veemência o seu compromisso permanente e incondicional com o seu povo. As maldições de Deuteronômio no capítulo 28, dos versos 15 ao 68, cumpridas nas deportações realizadas pelos assírios e babilônios, não anularam as bênçãos prometidas por Deus a Israel, nem as transferiram para outro povo. Mesmo depois de os judeus terem crucificado o Messias, Pedro lhes disse que ainda poderiam receber a promessa. Lá em Atos, no capítulo 2, verso 39, pois a aliança abraâmica ainda estava em vigor e Israel ainda era o povo da promessa de Deus. Vimos também isso em Atos, capítulo 3, verso 25. Verso 7. O júbilo de Israel como nação restaurada no início do milênio é comparado à alegria daqueles que beberam vinho. Verso 8. Eu lhes assobiarei. A profecia resume o que acabou de ser dito, ou seja, a conclamação de Israel pelo Messias para ser redimido e se reunir na terra prometida. Como no Egito, aqueles em Israel que são protegidos por Deus pela fé que têm no Messias sobreviverão à tribulação e entrarão no milênio para se multiplicarem grandemente. Versos 9 a 10 do capítulo 10 é outro resumo que declara que assim como Deus dispersou todo o seu povo pela terra, 70 depois de Cristo, há de levá-los de volta para povoar o seu reino messiânico, conforme lá em Isaías, no capítulo 11, versos de 11 e 12. Verso 11. Como quando Israel atravessou o Mar Vermelho, Deus removerá todos os obstáculos geográficos e políticos para o regresso de Israel ao reino do Messias. A Síria e o Egito, inimigos tradicionais de Israel, simbolizam todas as nações que tentaram impedir Deus de realizar a sua vontade. Verso 12. Andarão no meu nome. Os judeus serão mensageiros do Messias no reino do milênio. Trata-se da restauração espiritual plena descrita por Ezequiel, lá no capítulo 36, os versos 21 a 38, e também no capítulo 37, versos de 1 a 14, 22 e 28. E assim, amados, terminamos as exposições de hoje. E o que esses textos trazem para a nossa meditação? Eu creio plenamente que é tornar-nos conscientes do nosso futuro. Assim como Zacarias profetizou para Israel do futuro maravilhoso que os aguardaria depois de que eles tivessem sido julgados por Deus, eles iriam ter o arrependimento, se converterem a Deus e em resultado dessa conversão receberem as bênçãos espirituais que estavam reservadas a eles. Da mesma forma, nós precisamos entender isso, que nós precisamos andar em obediência a Deus, que nós que temos o Espírito Santo agindo na nossa vida, temos que a cada dia tornarmos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus, nos despojarmos daquilo que não agrada a Deus e termos consciência de que nós precisamos nos deixar ser trabalhado, ser lapidado por Deus, tornarmos pessoas melhores representantes do Senhor Jesus.
para que nós possamos sim ter em nosso coração a esperança de um futuro glorioso na presença do nosso Salvador. Queridos, Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.